Canal Preto FC no YouTube para falar do Santos, com as duas entrevistas do Neymar pai e do Neymar, logo depois do jogo entre RB Leipzig e Santos, 3-1 para o time alemão, num amistoso realizado em Bragança Paulista. Primeiro, o Neymar pai, falando sobre a situação do Santos e ao mesmo tempo dizendo que não acredita em SAF para o clube. Vamos acompanhar. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para brigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado? Eu pergunto, tem mercado? Mas você falou em reestruturação do Santos, né? Em 5 meses, né? O que você pode passar? Porque o Santos está buscando justamente, como você falou, vindo de uma segunda divisão, finalista de um paulista, mas não é pouco tempo para essa reestruturação. O Santos não precisa mais do Neymar e você mais junto. Amigo, tem que trabalhar, arregaçar a manga, trabalhar, começar uma reestruturação da base, tentar ajudar o clube a entrar no cenário, a autoestima voltar. Precisa fazer, mas precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas. Precisa dar dignidade para as pessoas que trabalham dentro do clube, para os atletas. Isso precisa acontecer e está acontecendo, mas isso não é de um dia para o outro. E isso precisa de receita, precisa de dinheiro. Por isso a gente foi atrás de parceiros e o Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. E está acontecendo. Agora o resultado dentro de campo depende de muitos fatores. Isso não vem. O resultado de campo que está acontecendo com o Santos agora não é desse momento. Isso vem já a longo prazo, gente. O Santos acaba de sair de uma equipe de segunda divisão. E está agora tentando, se você olhar na tabela, todas as equipes que saíram da segunda divisão ali, pode olhar que está todo mundo na mesma coisa, na mesma faixa de negócio, a não ser o Ceará, eu acho, que é o único que se reestruturou lá atrás. Mas o senhor já estava há muito tempo, meu amigo. Mas estava na segunda. Quando? Então, mas está ali, ó, na mesma coisa que a gente, se olhar, quantos pontos tem o Mirassol? Só tem 14. Então pronto, o Santos tem quanto? Então, mais 3 jogos aí, acabou, vai estar todo mundo igual, na mesma coisa. Um eventual projeto de SAF do Santos que já está sendo discutido, interessa a família de vocês? SAF? Você já viu isso sair da nossa boca alguma vez? Pergunta se isso interessa ou se isso Claro que não. Claro que não. Eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, um investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou o cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta. Se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. E isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro, injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. A vocês não interessa caso o Santos tenha. Se a SAF se o Santos virar SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito SAF dessa forma, de outra forma não. Este é o pai do Neymar, né, que chegou a dizer também, entre outras coisas, que as coisas ainda não estão definidas, se o Neymar vai permanecer ou não. Que ele, Neymar pai, vai renovar e já renovou com o Marcelo Teixeira. Mas o filho ainda não, e que o filho tem mercado sim na janela europeia do meio do ano. Agora Neymar, que começou falando sobre a sua participação no amistoso, se ele está se sentindo bem. O psicológico está muito bem, graças a Deus. Porque se não estivesse bem, acho que eu não estaria aqui hoje. Não, mas fisicamente estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi o jogo que eu me senti melhor, né, desses últimos que eu voltei. Foi o que eu joguei mais tempo também. Então é isso, aí aos poucos ganhando ritmo,
que aí eu vou ficar cada vez melhor, com certeza. Essa sua liderança dentro de campo, né? A gente que está vendo todos os jogos em loco ali, você voltando, um cara mais experiente daquele Neymar que a gente conheceu lá no passado e que chama atenção, vai para dentro dos caras para cobrar. Como é que tem sido isso para você, essa liderança, para tentar fazer esse elenco responder tecnicamente, né? Porque o Santos vive um mau momento na temporada. Cara, minha liderança é técnica, né? Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos, né? Não só no Santos, como na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al Hilal, enfim, todos os times que eu passei, Barcelona também. Então, a minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, então tem coisas que eu falo, que escutam mais, e isso é bom. Acho que eu, quando tinha idade dos mais jovens, ou até mesmo os mais jovens eu escutava, então é bom porque você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos, eu sei de tudo, que eu sempre tenho razão, não, eu tô aprendendo também, então todo mundo ter a mesma consciência, né, pra gente seguir melhorando junto. Só pela questão da experiência, o Santos faltam 2 jogos, o torcedor está com medo de rebaixamento. Pela tua experiência, acho que o Santos consegue hoje sair, pelo menos antes da parada do Mundial, dessa situação incômoda? Com certeza, a gente tem elenco para isso. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal para ninguém, né? Os torcedores estão chateados, estão bravos de estar vivendo, né, isso novamente, e nós jogadores mais ainda, porque a gente sabe do elenco que a gente tem, a gente sabe dos jogadores que a gente tem, que não é para estar nessa situação, com certeza. Mas depende de nós, porque eu falei das outras vezes, depende somente dos jogadores, né? Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos, eles não vão entrar em campo para solucionar nada. Então somos nós aqui que tem que ter vergonha na cara e jogar o futebol que a gente sabe. Se todo mundo jogar o futebol que a gente sabe, com certeza o Santos pode estar lá em cima. Neymar, hoje você jogou numa função diferente, como um segundo atacante, e aí... Na minha função. Tá vendo como você não viu o jogo? Eu só caí um pouquinho mais pelas pontas. Isso, você acabou caindo um pouco mais pelas pontas, mas o que eu ia te perguntar no intervalo do jogo, você deu um prazo para falar quando será feita a sua renovação, se isso vai acontecer ou não. Você falou no intervalo, no dia 12 de junho, você disse que isso será a sua resposta. Isso. A minha pergunta, não vou. A minha dúvida é, por que essa data? Simplesmente porque passou o jogo e depois vai ter um parão, e meu contrato até dia 30 de junho. Você recebeu alguma outra proposta? Eu não vou falar nada. Você jogou muito bem. Não, mas eu me senti bem, é diferente. Desde a lesão. Isso dá mais vontade. Não, eu tô longe de jogar muito bem. Eu sei que eu posso ser melhor ainda, né? Por isso que eu tô trabalhando fisicamente para estar melhor. Então, quando eu tiver 100% fisicamente, com certeza eu vou fazer a diferença. O Neymar, que tem contrato até o dia 30 de junho com o Santos. Ele deixou bem claro que não vai falar nada até o dia 12, quando o Santos enfrenta o Fortaleza fora de casa pela Série A. E a partir do dia 13 o campeonato para, só sendo retomado no dia 13 de julho, assim como a Copa do Brasil. Vamos ver. A tendência é que o Neymar renove, porque ele ficaria no Santos se preparando para a Copa do Mundo no ano que vem. Mas será que ele fica com esse time? Ele chegou até a elogiar o elenco, que a situação é complicada pelo elenco que o Santos tem. Mas hoje o Santos está na zona de rebaixamento e luta para não cair neste momento. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.